No capítulo anterior. Bom dia, povo. Mais um dia começando. Já tô aqui no terminal, naquele terminal internacional de Tirana, esperando o busão chegar. Previsão de chegada no meu destino, 14 horas. Chegou o busão, é esse aqui, ó. Olha só, esse é o ônibus. Agora é só aguardar o ônibus partir rumo ao meu destino. Fizemos uma parada rápida aqui nesse posto. Vou mostrar mais uma vez, esse aqui é o Glorioso. Chegamos na fronteira agora. Bom, foi aquele esquema, o policial subiu no ônibus, pediu o passaporte de todo mundo. Agora levou lá pro guichê e vamos esperar pra frente. Foi bem rápido aqui. Estamos indo para o Kosovo. Aliás, estamos no Kosovo. Chegamos em Pristina e apesar da estação ser ali, o ônibus para aqui na rua. Eu vou dar uma passada aqui no terminal. Eu quero ver uns horários de ônibus aqui. Sinal Albânia. Eu disse que o pessoal era simpático, acolhedor, ajudava. No começo já não foi muito promissor aqui no Kosovo, né? Fique com o capítulo de hoje. Bom, devidamente hospedado. Meu hostel é bem aqui atrás, ó. Um hostel. É meio tocadinho, mas eu vi muita gente falando que era difícil de achar, até que achei ele facinho. Já estou aqui vendo, inclusive, uma das... Vou até dar um spoilerzinho, ó. Ali é um dos cartões postais aqui de Pristina, aquele prédio esquisitíssimo. Mas vamos falar sobre ele em outro momento. Por quê? Porque estamos chegando no não oficialmente país mais jovem da Europa. E por que eu digo isso? Ih, acho que você tá... Eu fiquei preso ali, mas o cara deu uma rezinha ali pra mim. Achei que dava pra passar, mas tinha um bagulho travando. Por que eu digo isso? Porque o Kosovo, apesar de ter declarado sua independência da Sérvia em 2008, não tem essa independência oficialmente reconhecida por vários países do mundo, inclusive o Brasil. Mas já adianto que não é uma questão política, é questão legal, acho que constitucional, não sei, que o Brasil não pode reconhecer independência de países que façam isso de forma unilateral, né? Ela tem que ser feita de forma bilateral, ou seja, as duas partes concordarem. Por exemplo, a Sérvia e Montenegro, que se separaram em 2006 de maneira amigável, né? Os dois chegaram a um acordo, estava previsto, né, esse acordo entre eles. E no caso do Kosovo não, eles simplesmente se autodeclararam independentes e muitos países da comunidade internacional, inclusive a ONU, não aceitam, não reconhece oficialmente. A Sérvia, então nem se fala, mas os Estados Unidos e alguns países reconhecem. E o porquê disso tudo? Qual é a origem disso tudo? Bom, podemos dizer que a história do Kosovo é bem complexa, é bem antiga, é um país que tem, sei lá, é tão antigo quanto o mundo, como tudo aqui na Europa, né? Essa região aqui tem histórias antiguíssimas, mas vamos tentar resumir um pouco da história para vocês entenderem o ninho de mafagafos que é essa questão de por que um país tão pequeno como o Kosovo, né? O Kosovo é um país de cerca de 2 milhões de habitantes, alguns lugares falam 1.800.000, tem uns que falam 2.400.000, mas vamos dizer que sejam 2 milhões de habitantes. Tem pouco mais de 10.800 km², ou seja, é metade do tamanho do Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Então por que um país tão pequeno quanto esse desperta tanta ganância assim por parte tanto da Sérvia quanto da Albânia? Por que esses dois países fazem tanta questão da possessão desse pequeno território? E tudo isso vai ter um contexto histórico bem complicado de entender. Essa história começa lá para o século IV, entre o século IV e o século II antes de Cristo, ou seja, há muito tempo. Existia, como eu falei lá, o reino da Ilíria, que é onde está mais ou menos a Albânia hoje, e existia o reino da Trácia, que é mais ou menos onde está a Bulgária hoje. E no meio desses dois reinos surgiu o reino da Dandária. O que era o reino da Dandária? Eram tribos nômades, né? Que basicamente era uma mistura dos trácios com os ilírios. Então a mescla desses dois povos gerou os dândaros. E esse povo habitou essa região aqui. Até que em 158 a.C., os romanos conquistaram a Ilíria e a Dandária, juntaram esses dois territórios sob o seu domínio, claro. E aí formou a Mécia Superior, que é o terreno onde está aqui, território, melhor dizendo, onde está aqui o Kosovo hoje. Em 395 depois de Cristo,
como eu acho que eu já expliquei em outros vídeos, teve aquele problema da ruptura do Império Romano Ocidental em Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental, que era o Império Bizantino. E essa parte ficou correspondendo ao Império Bizantino. Então aqui passou de Roma para o controle do Império Bizantino. Beleza. Bom, lá para 477, as primeiras tribos eslavas, né? Aliás, tribos bárbaras do norte da Europa começaram a chegar a essa região, derrotaram Roma, mas os bizantinos conseguiram segurar a onda, pelo menos. Só que já era o início do ataque dessas tribos. E entre essas tribos estavam os eslavos, que até então não tinham uma identidade, não existia sérvio ou coisa assim, eram eslavos. Bom, os bizantinos, com esse enfraquecimento do Império Romano, aproveitaram a situação e controlaram toda a região, inclusive chegaram a se expandir para o norte da África, para a Península Itálica e até mesmo para a Península Ibérica. Aí chega no ano de 850 e os búlgaros, o Império Búlgaro, toma a região e passa a controlar a região, inclusive o Kosovo. Só que em 1018 os bizantinos derrotam os búlgaros, derrubam o Império Búlgaro e reassumem o poder da região. Então vocês percebem aí que já passaram por romanos, por bizantinos e por búlgaros. O pau estava quebrando aqui nessa região, todo mundo disputando aqui essa região. Só que aí em 1180 é a vez do Principado da Sérvia, que já havia sido formado no século VIII pelos eslavos que estavam na região. Eles se transformaram nos sérvios e em 1180 o Principado da Sérvia anexa esse território ao Principado, ao seu território. Esse Principado da Sérvia, ele começou uma expansão que foi chegando até mesmo a Grécia. Ele dominou a Macedônia, onde é hoje Montenegro, onde é hoje vários lugares aqui, né? Para resumir um pouco, durante a Baixa Idade Média, como eles dizem, búlgaros, bizantinos e sérvios ficaram se revezando no controle dessa região. Já em 1217, o Principado da Sérvia se transforma em Reino da Sérvia e eles aumentam ainda mais o controle sobre essa região, que durou até mais ou menos o século XIV. E durante esse reinado, o rei daqui, que era o Stefan Duhan, uma coisa assim, não me lembro exatamente o nome dele, ele transforma a cidade de Prizren, que hoje fica aqui no Kosovo, aquela primeira cidade que a gente passou depois da fronteira, e transforma a cidade de Prizren não só na capital do Reino da Sérvia, como também no centro cultural, financeiro, político, artístico, enfim, dando uma importância grande a essa região. Em 1371, o rei Stefan morre, e aí a Sérvia, o território da Sérvia, foi dividido em vários pequenos territórios, vários pequenos estados. E aí, nessa hora, começa a surgir um inimigo novo, que eram os otomanos, que estavam começando uma ascensão. O Império Otomano começa a se aproveitar dessa ruptura, do fato do reino da Sérvia estar se dividindo todo, e começa a atacar. E aí em 1389 ocorre um fato que talvez seja o momento onde o Kosovo se torna extremamente importante para os sérvios. É nesse momento que começa a se entender a importância que os sérvios dão para o Kosovo. Em 1389 ocorre a primeira Batalha do Kosovo, que basicamente foi uma guerra entre sérvios e otomanos, e também pode ser vista como uma guerra de cristãos e muçulmanos. Foi a primeira grande batalha nesse sentido que ocorreu. E o que acontece? O rei daqui, que era o rei Lázaro, ele não queria perder mais territórios, como já havia perdido alguns, para os otomanos. Os otomanos estavam em expansão, estavam se alastrando aqui por essa região e depois, consequentemente, iam tentar chegar ao resto da Europa. E ele convocou donos de terra, cidadãos, todo mundo a defender o Kosovo, o Kosovo, né? E isso criou um espírito, um sentimento nacionalista sérvio muito forte. Então muitos dizem que essa batalha do Kosovo foi a batalha que reafirmou o nacionalismo sérvio. Eles começaram a se identificar realmente como sérvios, como pertencentes a essa nação a partir dessa batalha, porque até então eles eram reinos divididos, tal, e eles criaram um sentimento nacionalista muito forte. Então eles enxergam o Kosovo como, digamos assim, o coração deles. Muitos dizem até que isso aqui é a Jerusalém deles. Tanto que lá em
em Belgrado tinha uma faixa muito grande. Eu cheguei a filmar, mostrar para vocês, que eles comparavam, né, que a Sérvia sem Kosovo era como um ser humano sem coração. Só que eles perderam essa batalha. Inclusive o rei Lázaro foi morto nessa batalha. Foi uma guerra muito brutal. Teve muitas baixas de ambos os lados. Presume-se que pelo menos 70 mil pessoas possam ter morrido, 70 mil soldados, né, possam ter morrido nessa guerra. E o rei Lázaro foi um dos que morreu. E no caso a Sérvia perdeu essa batalha para os otomanos. E o sultão Murad I, que era o líder dos otomanos, acabou sendo assassinado depois disso aqui no Kosovo. E inclusive ele está sepultado aqui perto não, fora da cidade, mas aqui próximo a Pristina. E isso faz com que a cidade também tenha uma importância muito grande para os muçulmanos. O fato dele ter sido assassinado aqui, estar enterrado aqui. Então você já começa a ver que tanto os muçulmanos quanto os sérvios começam a dar uma importância muito grande para essa região. Bom, os otomanos conquistam aqui, como conquistaram tudo, passaram o trator em cima. E aí começa a surgir a figura do povo da etnia albanesa, que essa altura já existia e que ocupava claro, onde hoje é a Albânia, e uma parte aqui do Kosovo existiu. O Kosovo ele tinha uma mescla de povos. Aqui viviam sérvios, albaneses, bósnios, búlgaros, muitos povos diferentes viviam aqui eu não sabia se eu ia, se eu voltava, viviam nessa região. E aí, o que acontece? Quando os otomanos chegaram aqui, a primeira coisa que os albaneses fizeram foi criar a Liga de Leslie. E eles basicamente criaram essa liga porque eles queriam enfrentar não só os otomanos, que eram um perigo novo, como os venezianos, que ainda estavam na região. Finalmente os otomanos vencem os albaneses. O fim a Liga de Leslie se encerra, e aí os otomanos realmente dominam tudo de vez. Isso foi em 1478. Bom, o que aconteceu nesse período? Obviamente, como eu expliquei lá na Bósnia, por exemplo, os otomanos começaram a tomar conta de tudo. Começaram a impor o Islã, começaram a converter as pessoas à religião islâmica. Consequentemente, davam benefícios para quem era muçulmano. Já expliquei isso em outros vídeos também. Então, pagava-se menos imposto e tal. Só que aí tem um problema. Os sérvios que viviam na região não se converteram. Eles mantiveram a sua fé cristã, não abriram mão de serem cristãos. Já os albaneses não. Os albaneses foram o povo que mais assim abraçou com força essa ideia de se tornar muçulmano. Então eles se tornaram rapidamente muçulmanos, e isso fez com que eles tivessem uma certa moral dentro do Império Otomano. Eles começaram a ganhar regalias e tal. E aí, consequentemente, eles começaram a ocupar esse território do Kosovo. Começou a ter um crescimento da população albanesa e uma diminuição da população sérvia. Nesse período também houve muita expulsão de eslavos, né, principalmente sérvios da região. Em 1877 foi criado oficialmente o Valiato do Kosovo. O Valiato era como se fossem pequenas províncias, né, do Império Otomano. Eles chamavam de Valiatos. E aí criaram o Valiato do Kosovo. E essa palavra Kosovo, ela vem inclusive, pelo que eu pesquisei, não é muito certo, não tem muito consenso, mas quando eu falei da Batalha do Kosovo lá de 1389, essa batalha é conhecida também pelos sérvios como a Batalha dos Campos de Meuro. E Meuro parece que é um tipo de pássaro, não sei exatamente o que é. E o nome Kosovo vem justamente disso. Significa algo como campo dos pássaros negros. Então o nome vem mais ou menos dessa época. E aí em 1877 ocorreu a Guerra Sérvio-Otomana, e a Sérvia, que já era um país que já estava independente, já era um reino, começou a expulsar os albaneses e os muçulmanos que viviam no seu território. Inclusive alguns foram até massacrados. Os albaneses não deixaram por menos, e em 1901 foi a vez de ocorrer um massacre de sérvios em território do Kosovo. Muitos sérvios foi quase uma limpeza étnica também. E o Império Otomano nessa altura do campeonato já estava mais enfraquecido. Em 1912, com a Primeira Guerra Balcânica, o Império Otomano cai. Ele ainda resistiu até 1922, mas já sem influência.
E com isso, como eu tinha falado, a Albânia se tornou... Olha a barbeirada do maluco. Puxa, a barbeirada do cara ali. Enfim, em 1912 a Albânia se tornou um país independente, só que o território do Kosovo acabou sendo anexado pela Sérvia, embora tivesse muitos albaneses vivendo na região. E aí mais ou menos acontece aquilo que eu já tinha falado para vocês, que em 1918 surge o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Em 1919 o país muda o nome para Reino da Iugoslávia, e aí o Kosovo acabou sendo dividido em duas partes. Teve uma parte norte, onde a capital ficou sendo Pristina, e a parte sul, onde a capital ficou sendo Prizren. Nesse momento, o governo central de Belgrado começou a incentivar a colonização da região por sérvios. Então muitos sérvios começaram a vir para cá, e automaticamente os albaneses começaram a se retirar do lugar, com medo de represárias. Para vocês terem uma ideia, nos anos 30, o governo da Sérvia chegou a fazer um acordo com o governo da Turquia para expatriar cerca de 250 mil albaneses que viviam na região. E aí, obviamente, que os sérvios passaram a ser maioria absoluta aqui nessa parte, né, no Kosovo. Bom, em 1941 houve a invasão das tropas do eixo aqui na Iugoslávia, e a parte onde correspondia o Kosovo acabou sendo dominada grande parte pela Albânia italiana, então foi anexada a Albânia italiana, e uma pequena parte ficou na mão dos alemães e dos búlgaros. Em 1945 os partisãos derrotaram as tropas do eixo aqui, e a Sérvia reassumiu o controle sobre o Kosovo. E aí veio o governo de... e tem um detalhe, durante essa invasão das tropas do eixo aqui, muitos albaneses, muitas milícias albanesas lutaram ao lado primeiro dos fascistas e depois dos nazistas, justamente para enfrentar os sérvios. Então ocorreram massacres de sérvios aqui na região, houve também uma limpeza étnica de sérvios. Então você vê que tem gente errada dos dois lados, né? Um massacra o outro quando tem oportunidade. Com o fim da guerra, a Iugoslávia vira uma república socialista, e em 1946 o que o Tito faz? Ele transforma a região do Kosovo e a região da Vojvodina, que fica no norte da Sérvia, em regiões autônomas. Aliás, ele transforma em províncias autônomas primeiro, né? Dando um certo poder para esses lugares. Não permite que os sérvios que tinham sido exilados retornem. O que acontece? Aliás, muita gente diz que uma habilidade que o Tito teve em relação aos povos aqui foi não deixar que os sérvios se sobressaíssem, porque eles eram o principal país, eles é que tinham criado a Iugoslávia, vamos dizer assim. Só que eles não se tornaram o povo predominante. Ele meio que tentou igualar todos os povos aqui. Os kosovares começaram a ter uma certa autonomia, e os sérvios não gostaram nem um pouco disso e guardaram isso para muitos anos. Só que mesmo assim, muitos kosovares albaneses que viviam aqui nessa região queriam mais. Eles queriam que o país ficasse independente, virasse uma república. Obviamente que o pau quebrou, a polícia desceu o couro em todo mundo aqui, não deixou barato, a repressão foi muito grande. Bom, isso até 1974. Em 1974 o governo resolve transformar de província para região autônoma, dando mais autonomia. Por exemplo, o Kosovo passou a ter seu próprio poder legislativo, seu próprio poder judiciário, tinha representantes no parlamento de Belgrado, e isso não agradava os sérvios, né? Eles não estavam nem um pouco satisfeitos com isso. Até que em 1980 Tito morre, não aparece um líder com o mesmo poder que ele tinha, e aí o nacionalismo cresce de novo na região. E aí chega ao poder um maluco chamado Slobodan Milošević, que com um discurso totalmente pró-Sérvia vem aqui ao Kosovo, faz um discurso para a minoria sérvia daqui, dizendo que ia retomar a região para os sérvios. Em 89 ele vai mais além, ele simplesmente revogou a Constituição de 74, tirou a autonomia da região do Kosovo e da Vojvodina também, mandou fechar vários canais de televisão, principalmente albaneses que tinham aqui, proibiu o ensino do albanês nas escolas, que era a língua usada aqui, e passou a impor o sérvio, controlou a mídia local, reprimiu manifestações, foi bem linha dura. Só que o problema é que a região aqui é 90% de etnia albanesa.
os sérvios representavam apenas 5% da população. Então, obviamente que isso não caiu bem, a população começou a protestar. Só que aí em 91 veio os pedidos de independência de Eslovênia, Croácia e Macedônia. E aí depois a Bósnia em 92. Teve a guerra da Croácia, a guerra da Bósnia, e o Kosovo foi meio que deixado de lado. Tipo, deixa eles pra lá porque eles tinham questões mais importantes para resolver. As guerras acabaram em 95. E aí muita gente achou, agora eles vão resolver a questão do Kosovo, mas simplesmente deixaram pra lá. Esqueci de falar, em 91 o parlamento daqui do Kosovo se autoproclamou independente, criou a República do Kosovo. Obviamente que isso não foi aceito por ninguém, apenas pela Albânia. E aí é que eu falei, aí eles, como estavam resolvendo o problema da guerra lá da Bósnia e da Croácia, eles deixaram quieto, tipo, deixa esses malucos achar que é um país, e não ligaram. Bom, 95 acaba as guerras. E o Kosovo? Não, o Kosovo é Sérvia, não tem o que discutir. E aí surge o Exército de Libertação Nacional do Kosovo, que era o KLA. E esse KLA era um grupo que eles usavam táticas realmente terroristas. Então eles começaram, o primeiro estopim, vamos dizer assim, da guerra foi quando um professor albanês foi assassinado pela polícia sérvia. Esse grupo começou a convocar a população albanesa a pegar as armas e a enfrentar os sérvios. Então começaram a fazer atentados contra militares, autoridades, civis, e até mesmo quem era kosovar, mas era contra a guerra, começou a sofrer também. O governo sérvio, por outro lado, começou a atacar de volta com muito mais violência. Era um exército muito mais forte. Só que o exército de libertação do Kosovo não deixou barato e continuou atacando. E aí começou uma bola de neve. Um sempre atacava mais forte que o outro. O ataque sempre era pior que o outro. Começou uma enorme crise de refugiados. Obviamente que a população que não tinha nada a ver com a história começou a fugir do país, porque o pau estava quebrando, a coisa estava feia. E aí uma coalizão não oficial de países, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Rússia, começaram a exigir cessar-fogo, retirada das tropas e o retorno dos refugiados. O Milosevic até aceitou no primeiro momento, falou, tá, beleza. Só que aí, nesse momento, as tropas da Sérvia tinham relaxado, vamos dizer assim, e aproveitaram, o KLA aproveitou e fez um grande ataque contra as tropas sérvias. Bom, Milosevic não deixou por menos, falou, dane esse acordo, e sentou o prego nos caras aqui. Tem um episódio que ocorreu em 15 de janeiro de 99, que é o massacre de Hatiat. É uma coisa assim, não sei se a pronúncia tá certa. Quase deixei a bateria acabar. Agora eu olhei a tempo. Não, o que eu ia dizendo, isso era uma pequena vila que ficava aqui no interior do Kosovo. E com o pretexto de dizer que estavam caçando membros do KLA, as tropas sérvias começaram a desalojar as pessoas de dentro de suas casas. Pegaram 45 albaneses que estavam nessa vila, levaram para um morro que tinha mata fechada e executaram. Bom, no dia seguinte desse massacre, um personagem importante aparece nessa história, que é um diplomata americano chamado William Walker. O William Walker esteve nessa vila, viu tudo o que aconteceu e denunciou para a comunidade internacional que havia ocorrido crime de guerra aqui, que estava caracterizado que era um crime de limpeza étnica. Bom, baseado nisso, a OTAN, já traumatizada, a ONU, com o que aconteceu na Bósnia, com a lentidão que eles tiverem a agir na Bósnia, temendo que acontecesse algo similar ou até pior, resolveram tentar uma solução. Só que aí a ONU queria propor um ataque aqui. O problema é que um dos membros permanentes da ONU é a Rússia, e a Rússia era aliada era aliada dos sérvios desde a Segunda Guerra Mundial. E obviamente que ele não aprovou. O que os Estados Unidos fizeram? Mesmo sem o aval da ONU, pegaram, a OTAN, aliás, mesmo sem o aval da ONU, simplesmente liderados pelos Estados Unidos, iniciaram um ataque que para muitos é considerado ilegal. Muita gente criticou os Estados Unidos porque ele agiu de forma irregular, mas ao mesmo tempo muita gente elogiou,
dizendo que se não fosse feito isso, poderia ter acontecido algo pior. Então existem os dois lados da história. O fato é que, liderados pelos americanos, eles começaram um bombardeio. No total, a capital Belgrado e também as posições sérvias que ficavam no Kosovo sofreram 78 dias de ataques contínuos, até que a Sérvia teve que falar: não, beleza, a gente se rende. E aí foi feito um cessar-fogo e em junho de 1999 a guerra chegou ao fim. Os números oficiais são de cerca de 13.500 mortos, mais de 1 milhão de refugiados e gente dos dois lados, tá? Não foi só o lado sérvio, do lado kosovar também. Muita gente foi julgada por crimes de guerra, porque houve massacres dos dois lados. Claro que o lado sérvio, por ter um exército maior, mais poderoso, matou mais, é óbvio, mas os kosovares albaneses também fizeram um bom estrago, até porque eles usavam táticas de terrorismo, né? Inclusive, muitas armas utilizadas nessa guerra vieram justamente daquela crise que eu falei no vídeo lá de Tirana, quando eu contei a história da pirâmide lá que quebrou o país, e que muitas armas e munições foram roubadas e pararam na mão de rebeldes. Muitas dessas armas e muitos desses rebeldes lutaram nessa guerra, fizeram parte do exército de libertação da Albânia, né, do Kosovo. Bom, terminada a guerra, as tropas foram retiradas. Só que aí o que aconteceu? Muitos sérvios que viviam aqui no Kosovo começaram a ser hostilizados, começaram a sofrer ataques, tiveram que fugir do país, voltar para território sérvio, caracterizando o que hoje a gente tem como, vamos dizer assim, a demografia do lugar, que é 90% pelo menos de albaneses, 5% de sérvios, tem muitos bósnios que vivem aqui também, e outras etnias. E no dia 17 de 2 de 2008, foi quando o parlamento do Kosovo se autodeclarou independente. Muitos países, acho que 95 países da comunidade internacional reconhecem, como por exemplo Estados Unidos e grande parte da União Europeia, e muitos países não reconhecem, como por exemplo o Brasil, como eu citei, a Sérvia, óbvio, a Rússia, que é aliada da Sérvia. E um caso curioso que eu estava vendo é que a Espanha é um dos países que não reconhecem, é um dos poucos países da União Europeia que não reconheceu. E por quê? Porque eles têm uma questão complicada lá, eles têm a questão da Catalunha e do País Basco. São dois territórios que há anos reivindicam independência e tal. Aí imagina se a Espanha reconhece a independência do Kosovo de maneira unilateral. Ela estaria dando aval para que a Catalunha e o País Basco também se tornassem independentes e que a comunidade internacional reconhecesse isso. Então a Espanha, por essa questão, não reconhece. Bom, hoje a situação atual é que o Kosovo não é oficialmente reconhecido, embora ele tenha acordos comerciais, tem um governo próprio, tem parlamento próprio, não é controlado pela Sérvia, tá? Eles são, não é o presidente da Sérvia que manda aqui. Então assim, não é reconhecido, mas é reconhecido. Não é um país, mas é um país. Eu estava até lendo num site, antes de vir para cá, que parece que recentemente foi tentado um acordo entre o governo da Sérvia e o governo daqui do Kosovo, que uma possível troca de territórios, tipo a Sérvia reivindicaria que o Kosovo cedesse para a Sérvia os territórios que ficam ao norte do país, onde está a minoria sérvia, né, os 5% dos sérvios que vivem na parte norte do país. Essa parte passaria para o controle do governo sérvio e, em troca, o governo sérvio liberaria para os kosovares uma parte do seu território onde vivem alguns albaneses. Mas parece que isso não chegou num consenso muito comum, porque mexeria muito com o mapa geopolítico da região e traria um precedente também, porque outros países têm esse problema. Você tem o próprio exemplo da Bósnia, que você tem um território sérvio dentro da Bósnia, um território croata dentro da Bósnia, território sérvio na Croácia. Imagina se esses países começassem a fazer essas trocas malucas aí de território, daria problema, né? Então eles acharam melhor deixar quieto,
não fazer isso, e por enquanto tá nisso, né? De vez em quando surgem conversas, mas até o momento não há nenhuma possibilidade de que sérvios e kosovares cheguem a um acordo. E com isso o Kosovo não pode entrar, não entrando para a ONU, não pode entrar para a União Europeia, embora eles usem o euro como moeda, não posso entrar para a OTAN, não posso entrar para nenhum órgão, porque eles não são um país reconhecido oficialmente. Resumindo esse ninho de mafagafo todo, esse território aqui já pertenceu a Roma, já pertenceu à Bulgária, já pertenceu ao Império Bizantino e à Sérvia. Quando os otomanos chegaram aqui, os sérvios foram retirados. Houve uma colonização muito grande dos albaneses, que foi o povo que mais se abraçou ao Islã da região e por isso receberam privilégios. Depois houve as guerras servo-otomana, guerras balcânicas, aí os otomanos foram perdendo, consequentemente os sérvios recuperaram a posição que tinha, e aí depois a Sérvia anexou o Kosovo, e aí começou... uma coisa que eu esqueci de falar é que tem um determinado momento, no início dos anos 80, que a taxa de natalidade dos muçulmanos começou a ser muito maior que a dos sérvios. Então isso fez com que também a população albanesa aumentasse nessa década. Por isso que no final dos anos 90, nos anos 80 e começo dos anos 90, eles começaram com essa história de independência e tal. Só que assim, o que eu li também é que muita gente fala que os albaneses, né, querem formar uma grande Albânia e tal, e não é bem assim. Parece que os albaneses que vivem aqui não querem simplesmente se juntar à Albânia, eles querem formar um estado independente deles próprios. São os kosovares albaneses, eles não são albaneses. E é isso. Então é uma situação complexa, difícil de entender, né? Quem tem razão, quem tá certo, quem não tá, só Deus sabe. Então vamos aguardar os próximos capítulos.